E aí, tudo bem contigo? Mais um episódio chegando, mais uma sexta-feira para lá de especial de carona com o Fernando Maia. Hoje a nossa carona especial com um dos maiores compositores do nosso Rio Grande do Sul, músico, multi-instrumentista, ele que é um dos grandes nomes da nossa música, da história da nossa música estadual, Doné Teixeira. Um bate-papo para lá de especial que você vai conferir com a gente a partir de agora. Clique aí, curta, compartilha, comenta e venha curtir com a gente mais esse super bate-papo de carona com o Fernando Maia. E aí, tudo bem contigo? Estamos aqui com o nosso convidado para lá de especial, esse grande ícone da nossa música rio-grandense, um dos maiores compositores, multi-instrumentista com quase 60 anos de carreira, nosso querido amigo e convidado, Doné Teixeira. Tudo bem, seu Doné, com o senhor? Tudo bem, Fernando Maia? Uma satisfação. Graças a Deus. Satisfação é minha recebê-lo. Bom, satisfação dar essa carona para o senhor aí, juntamente com o nosso amigo Marco Santos e Design, aí, nosso produtor de áudio e vídeo para qualquer intercorrência no meio da gravação. Temos o nosso produtor junto aí. Nós vamos dar uma volta pela cidade agora, conversar um pouquinho de carona aí com o seu Doné Teixeira. E aí, meu amigo Doné, como é que está o senhor? Como é que está a vida? Como é que está a saúde? Como é que está a família? Mas eu te digo que está tudo em riba, como você diz, né? Tudo bem, familiarmente está bem, a economia está bem e a parte que eu luto aí há 60, 70 anos está ótima também. Perfeito. Parte musical. Tanto mais ou menos tá louco, de bom. Eu já fiz essa para nós todos, né? Exatamente. Vamos repartir esse jargão. Porque aí. A coisa nunca teve do jeito que tá, né? E entra e sai governo e é sempre o mesmo berro, né? Diz numa das estrofes, né? É verdade. Mas se dá para ir levando do modo regular, né, seu Doné? Que bem bom não vai ficar. Total, né? bem bom não vai ficar. É bem sugestivo o verso, né? Seu Doné, Oi. tanto mais ou menos tá louco de bom, surgiu quando, como e por quê? Essa aqui é vamos dizer assim, um hino rio-grandense, é uma das músicas que, aquela música que tu vai nos quatro cantos do estado, todo mundo conhece, todo mundo canta uma estrofe ou um refrão. Aonde surgiu essa música? Onde nasceu essa música? Eu até vou começar o surgimento dela, pelo que diz na última estrofe, e foi quando teve aqui, a nível de Brasil, o tal de caminhonaço, para pedir uma securitização que, ao final daquela pressão toda, aconteceu. Então, ali nas estrofes, eu digo que o governo vai devolver para alguém, entendeu? Essa securitização, que até hoje lutam por isso, de novo, quiseram reeditar, não deu, por falta de plata, como você diz, né? Então, ali começou, porque ela... Você diz no último verso que o governo vai te devolver, né? E ali eu uso algo que, no pejorativo, é muito... Chega de riba, né? Como quem diz, você falando em dinheiro, sempre tem alguém que opina que governo e China não devolve para ninguém. Ou seja, iam devolver um dinheiro de volta, tu pagou muito. E aí tu usa esse termo... China, que pode ser a mulher gaúcha, mas aí é o pejorativo da coisa. Como quem diz, tu, governo, é mesmo que China, tu promete não dar o que é nosso, né? Exatamente. Começou essa música nesse evento de, como eu te digo, de reivindicação por uma securitização, alongamento de dívidas e tal. Isso sempre tem. E como eu disse de início, entra e sai governo e o termo que eu uso é campeiro. É o mesmo berro, né? Ou seja, entra e sai governo e as reivindicações são parecidas. E sempre o governo do lado de lá, nós dando muito pouquinho do que é nosso, porque nós somos um contribuinte perene, digamos assim, né? E o governo dá muito pouquinho, né? Aliás, o passeio do nosso dinheiro é longo, vai a Brasília para depois vir pingadinho. Exatamente. Vai de Cachoeiras para lá e vem de conta-gotas para cá. Exato, vai mais de ou avião, menos isso aí. Vai de avião e vem de a cavalo. De fato. Mas pelo tamanho do berro já dá para imaginar. Claro, lógico. Mas, seu Doné, que ano foi isso? Puxa lá, isso deve ter fazer uns 30 anos, viu? É longo esse tempo aí. 30 anos, nos anos 70 por aí. Depois um pouco. Não, nos anos 80. Eu não sei precisar aí o tempo, mas 80. É um tempo longo, viu? É muito tempo. Mas essa que tá, desculpa lhe interromper, aí que tá essa questão do tempo dessa música, porque essa música ela foi composta, gravada nos anos 80, vamos dizer assim, no começo da década de 80. Sim. Mas ela cada dia, nós estamos em 2026 e mesmo assim é uma música super atual dentro do contexto que a música traz.
E aí, Fernando, não quis ir a pé hoje? Não, homem. Verão, São Luís Gonzaga batendo 40 graus a temperatura. Eu só ando de 287 Driver, meu amigo. Qualidade, conforto, segurança, os melhores carros, aquele ar-condicionado ligadinho, tudo gelado, para mim andar em toda São Luís Gonzaga e se precisar na região. E o preço, o melhor preço. Então, Fernando Maia não anda a pé, anda de 287 Driver. Na 287 Driver aqui em São Luís Gonzaga são mais de 40 veículos, mais de 40 profissionais capacitados para te atender 24 horas por dia. Baixe o aplicativo, ande de 287 Driver e você vai ver a diferença no tempo e também no conforto e na economia. Porque na 287 Driver você está transportando o seu maior bem com segurança, que é a vida. Viu? Vem cá, vem mais próximo, eu vou falar para você. Baixe o aplicativo da 287 Drive ou ligue na central, que sempre vai ter o número na descrição. Pague o melhor preço e aproveite. Enquanto isso, eu vou fechar o vidro para aproveitar o ar-condicionado e vou seguir a minha viagem. Até a próxima, de carona com o Fernando Maia. Ela se torna atual sempre. Veja que também não pararam ainda colegas, gente que eu nem conheço, de pedir autorização para gravar, entendeu? E muitos gravaram a seu modo, com seus arranjos, né? Mas eu fico com a minha versão, né? Porque eu ali tenho umas pataquadas, como você diz, uma maneira de usar o verbo ali que os outros têm a sua maneira também. É mais ou menos o jeito do que eu componho, muitos, eu não sei precisar quantos conjuntos gravaram. O que mais gravaram minha foi o Alambrador. 36, parece, 36 cantores individual, solo e conjuntos gravaram o Alambrador. E a única exigência que eu faço aos colegas, e fico muito agradecido por quem gravou, grava ou ainda vai gravar, eu digo, olha, tu vai botar que é minha porque ela é minha, nunca fiz uma letra sequer em parceria com alguém. Então toda obra minha é única, é minha. Tá, é o que fazem o Gaúcho da Fronteira, só para nominar uma pessoa assim, me ligou para gravar o Alambrador. Vamos fazer uma parceria, diz, mas Gaúcho é incoerente, eu nunca sentei ao redor de uma mesa com você para assuntar isso, não tenho um termo, não tenho uma ideia tua disso, isso surgiu do meu viver campeiro, do que eu presenciei. Enfim, as coisas para mim funcionam mais ou menos dessa moda, perfeito, né? Perfeito. Eu não tenho parceria com ninguém nisso aí. Perfeito. É eu e Deus, como diz o castelhano, né? A sua família, da onde vem essa raiz musical, seu Doné? O seu pai, seu avô, tem algum tio? Da onde vem isso, essa veia musical, já que o senhor tem mais irmãos também que foram e são músicos, não existe o termo foram para música, esses nascem, morrem músicos. Da onde veio isso daí, seu Doné? Olha, o tempo propiciou esse tipo de experimento da música, porque os próprios CTGs são novos, o CTG não é coisa tão antiga. Então o que no início do século XX, ou na metade do século XX, por aí, começou a criar os CTGs que substituíram os bailes de sala das casas das famílias, entendeu? De chegar e atirar a parede que dividia a sala com um dos quartos para agrandar a sala. Aí começou o social, a sociedade rural existia por aí, os seus divertimentos, entendeu? Carreira era o esporte da época, não tinha esse digital aí que tomou conta do mundo hoje. Então as coisas caminharam mais ou menos de acordo com o que era da época, né? E aí não é uma exceção da minha família. Quase que todas as famílias na época davam um violão, uma gaita para o seu filho, filha, para que dali, e uns decolavam, uns tinham o dote. Era o meu caso. Então isso aí é um dote, né? Isso está na veia. Um dom. Não é? Exato. E é um dom. Claro que aí tu desenvolve, e no meu caso, para compor, o meu canto minha composição é uma composição campeira e folclórica, como eu até denominei um CD meu com esse título. Campeiro, porque eu vivo o campo, né? O alambrado eu fiz aí do campo, voltando mais ou menos, já acabei de falar, também tem uma origem nisso, né? E tantas letras de Inventário do Fazendeiro, Fazenda da Viúva, né? Enfim, Tropa na Estrada, Carreirada em Cancha Reta.
São tantos termos todos. Era tum, 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 era tum, tum, tum. É um ensinamento de uma dança naquele tempo que nem o rádio existia. Perfeito. O rádio é novo também, cara. No início do século XX, há 100 anos não tinha rádio. Perfeito. Tu vê? Então ela tem muita valia, eu julgo assim, porque tu vem retratar o que era o lazer, o trabalho e o social. O social é o lazer, né, das famílias. Então, voltando, a família. Eu tenho, sim, raízes na família. O meu pai era exímio gaiteiro, dessa gaitinha a ponto, como você diz. A minha mãe tocava violão bem, assobiava muito afinado, como você diz, entendeu? Tinha na família, mas quase que todas, eu volto ao que eu disse há pouco, quase que todas as famílias tinham essa saída de dizer, vamos nos divertir. Carneava um boi, durava uma semana a festa, né? E tinha um tempo para isso também. Mas eu tenho na família Peixoto, por parte da minha mãe, e na família Teixeira, que vem dos meus pais. Ambos somos descendentes que, segundo um pouco da árvore genealógica que eu procurei a encontrar um galho, algum tronco, eu entendi que somos descendentes de português. Perfeito. Mais ou menos assim, Fernando, que eu acho que se nós ficar andando como estamos, nós vamos o dia todo, não ter conta a metade, né? E vai surgindo, né? Vai surgindo, vai com surgindo certeza. Coisas que tu me perguntas e só me perguntam, isso foi assim, foi assado. Então né? já vem da família. Vem de família, é de família. Então, meu pai tocava, minha mãe tocava, cantava, né? Quantos irmãos o senhor tem, seu Doné? Vivo tem o Noé. E já também atuou no nosso conjunto de irmãos Teixeira num passado distante, o Valdonês. Então éramos os três. E que começando de brincadeira, conforme eu acabei de falar para você, né? Perfeito. Mas aí já virou de verdade, né? E veio a tecnologia, tu tinha que ir a São Paulo, não tinha um estúdio. Hoje tem fundo de quintal, por aí tudo, né? E teria que ir a São Paulo, uma luta, tem que persuadir o pessoal das gravadoras. Gravadora nem tem mais. A internet tirou todas da frente, como você disse, ficou elas. Então, isso é longo te explicar essas coisas que tu tá falando com uma pessoa que tem uma certa idade e que compôs há tempo e ainda assuntos de um tempo muito mais atrás ainda. Perfeito. E as composições começaram quando na sua vida? O senhor lembra mais ou menos? A primeira composição? Eu tinha 7, 8 anos, porém eu era uma criança. Aí tu vê o surgimento. Quando um dito cidadão chegou lá no meu pai para tratar de um serviço de uma cerca, vamos dizer. Tá, sei que naquela volta de acerto daquele serviço... O senhor ouvindo. O senhor escutando o assunto. Tá, sim, eu escutando o assunto como uma criança. E aí até que meu pai disse, parece que era Abrelino, não me lembro o nome do cidadão lá. E depois eu conto outra nessa mesma linha. E o pai disse, ao rematar o trato deles, disse, Abrelino, eu tenho uma coisa. Eu tenho pressa disso. Eu tenho que largar um gado ali num pasto e tal, e fechar a roça e tal. E aí o camarada saiu com aquilo, disse, seu Neio, era apelido do meu pai, Onésio, mas... Seu Neio, disse comigo, é ruque tá furado, suque tá socado e jingue tá estirado. Largou aquele jeito dele, de como ele fazia rápido a cerca, e isso serviu de refrão, viu? Depois, posteriormente, já logo em seguida, meu pai já ensinou a gente nesses trabalhos rural meio que de tudo. Faz uma cerca, trata os animais, enfim, tudo. Aí aquilo nunca saiu da minha cabeça. Fui compor, já sabendo como é que você faz uma cerca, né? 12, 15 pau de 9. O pau de 9, o alambrador ele não diz 2 metros, é 2 metros os palanques, os paus são. Ele pergunta, é pau de 9, né? Isso, o palanque, né? Sim. E que muitos conjuntos erroneamente têm gravado. Uns me perguntam e eu digo, olha, é assim. Mas muitos puseram até pau de nobre. Isso inclusive no disco de platina, que o grupo Candeeiro e Porca Véia junto na época gravaram, tiraram um disco de platina com a minha obra puxando. Me ligaram lá de Santa Catarina, Doné, vai ser lançado aqui. O que puxou o disco de platina aqui é o alambrador da obra. Enfim, essas coisas é mais ou menos como eu estou te contando aí, surgiram. Aliás, dessas perguntas daquele tempo também, outra história que também o meu pai, assuntando com um cidadão lá, para serviços, não sei para o que, eu não lembro, eu era criança também. Até que o pai perguntou, como é o teu nome mesmo, cara, para nós seguir a prosa. Existe uma diferença
entre um chocolate e viver uma experiência com chocolate de verdade. A Gaffer Chocolateria é uma marca inovadora que atua no modelo de franquias, com fábrica em Santa Catarina. Em São Luís Gonzaga, somos a primeira franquia do Rio Grande do Sul e estamos há 2 anos com uma marca já consolidada na cidade, construída com muito cuidado, dedicação e proximidade com os nossos clientes. Nossos chocolates são desenvolvidos com alto padrão de qualidade, sem gordura hidrogenada, priorizando sabor, textura e equilíbrio em cada criação. Também oferecemos linhas especiais, como chocolate zero açúcar, zero glúten, zero lactose, além de sabores diferenciados, como bacon e erva mate. Aqui, os chocolates também são opções de presentes, com diferentes composições, propostas e orçamentos, criadas para transformar escolhas simples em gestos marcantes. Gaffer Chocolateria, o chocolate perfeito para todos os momentos. Diz, eu não sei dizer se eu sou João Manuel ou Manuel João. Aí o meu pai riu, mas tal, o que que... Diz, não, diz, a minha mãe conta que a gente era gêmeos com o irmão e ela tinha o nomezinho de um num bercinho e do outro no outro. Resumo, veio uma tormenta, virou aquele casebre, aquele rancho, rolou por baixo da cama do casal, sei lá, e ela juntou já e comunicou depois, olha, eu não sei se acertei ao trazer do chão para o berço novamente. Então, numa estrofe diz num Joãozinho Manuel, no outro Manuelzinho João. Quer dizer que é um ter, desenvolvi a música, também andou bem a música. Aham. E com o princípio disso que eu te falei, de conversas de campo. A gineteada que agora está bombando por todo mundo. Quando nós estávamos lidando, eu já era moça de 18, 20 anos, lidando com um cavalo, pegando os pontos para doma, aqui no Boqueirão da propriedade, eu fiquei sucedendo meus pais ali. Quando você deu um pialo naquele cavalo e aquele veio do alto, sabe, caiu assim, ó, e aquele sopro forte, o peido do cavalo. Uhum. Aquilo suou alto, que limpou o chão assim com aquela poeira. Uhum. E eu pensei comigo naquele instante, que eu já gravava, eu já estava andando na... Digo, mas que pena não ter como botar numa gravação isso que é algo tradicional, é algo do acontecimento Diário. da lida, né? Uhum. Ficou até que um dia eu comecei a desenvolver, já faz parte da nossa tradição, papapá e tal, né? Uhum. É, uma lida de mangueira, eu ali na composição eu represento o público, né? Eu represento o ginete e eu represento o cavalo, porque ali eu dou os estalos que o cavalo dá. Então aquilo começou também numa apresentação lá num serviço rotineiro de fazenda, presenciei aquilo, mas pena não ter como botar, pois e consegui colocar isso. Uhum. E a gineteada com aqueles estalos todos que tem ali. E vai, viu? Aí o senhor foi se tornando referência no Rio Grande do Fui Sul como porque- compositor, Exato. por trazer exatamente a Traz- linguagem e a vivência do dia a dia do homem no campo. Isso mesmo, Fernando. O dia a dia do homem do campo, e foi, esse é o meu, como eu disse antes, é a minha linha campeira e folclórica, porque o folclórico é você compor uma música um pouco jocoso, um pouco que tem o hilariante no meio, né? Perfeito. Então tem isso aí. Por exemplo, o milongueiro, todo o canto dele era o humor. Uhum. O meu também tem o humor bastante numa linha um pouco Uhum. diferente. Do então, o amigo que eu conheci muito, Deus o tenha. Enfim, nós ficamos projetando um dia ou dois aqui e eu acho que eu teria muito E falta mais coisa. tempo ainda. Falta tempo. Perfeito. E outra, vai surgindo uma. Perfeito. Se você tiver alguma outra... Uma vai encaixando a outra, né? Uma vai encaixando a outra. E o porquê que tu... A Fazenda da Viúva, por exemplo, é uma ficção. Assim, eu tinha um tio solteirão meu, tio Lautério. Um dos maiores sucessos Foi. da carreira de Porca Véia Exatamente, também, né? foi. Depois eu fui Fazenda da lá Viúva. gravar com ele, refazer ela a meu modo. Uhum. Ele me ajudou também, ainda em vida. Ele estava ainda que deu para tirar uma prosa com ele e ele me ajudou lá. Mas essa aí é uma ficção de um tio meu que solteirão, muito pataqueiro, muito andejo, muito andante por esse mundo, e sonhava muito em casar com uma viúva rica, sabe? E eu sabia o tipo do casamento que ele queria, Uhum. como devia ser essa viúva, como era para ele chegar e fazer umas arrumação à moda dele, Uhum. os cavalos arrastando crina no chão, os boi quase tudo touro, não tinha quem castrasse. Então a fazenda foi ficando aquele... Que, aliás, quando eu compus isso aí, a Lara, que hoje está na faixa dos 50, e era adolescente, disse, pai, tu é machista. Não, minha filha, eu estou compondo algo da época. Uhum. Na época, a mulher,
Hoje a mulher até é presidente da República, né? Perfeito. E, na época a mulher não tinha essa presença. A presença feminina inexistia da porta para fora do lar, né? Então, fiz a Fazenda da Viúva, claro que ali a mulher, por exemplo, ela voltou, como diz, quando voltou às prendas domésticas quando aquele casamento surgiu. E a história toda da Fazenda da Viúva é mais ou menos aquilo, é uma ficção em cima de um gaudério chamado Tio Lautério. E o tio Lautério conseguiu encontrar a viúva na vida real? Não, e não conseguiu, não. E ele andava muito, mas ele não tinha nem auto na época, andava de a cavalo, não andava tão longe. E aquela ficção largava mais para longe. Não, é aí para Jaguari, São Vicente. Eu sabia o jeito que ele gostava. E ia dizendo ali, ele gostava daquele... Na casa dele, de homem, não tinha. Tinha um tirozinho velho lá sem ação, digamos assim, entendeu? O machão, o tauro ali era ele. E assim, e aí na Fazenda da Viúva também, mas e a viúva? Tem homem na casa lá e coisa? Não tem. E um tirozinho velho lá com uma xeringuinha na cintura, mas é pateiro lá. Ou seja, arrumando para ele chegar e ser o tauro né? Foi como eu fui preparando. Era uma ficção e eu fui montando aquilo sabendo do que ele gostava. E quando eu contava uma parte boa, barbaridades dele. Até que ele perguntou, mas e ela em si? A tarequeira já tinha dito, estava bem no que ele... E ela, como você diz hoje, dá um cardo ainda. Aí eu digo, não, parecida com a fulana. Tinha uma senhora que morava ali no Boqueirão, era professora até. E ela era bonitona, nova ainda, né? Sei lá, seus 30. Atipada, vamos dizer, uns 30, 40 anos. Digo, mas olha para ela tem assim o tipo da fulana aí. Barbaridade dele, sabe? Ele se entusiasmou com aquilo. Que além da tarequeira para ele chegar e ser o patrão, imagina. Ela também seria o par ainda, né? Prova que diz ali, ele se arrumou, depois ao final botou a fazenda em ordem, se associou no CTG, e ela batia a dança com ele, né? Foi o histórico, assim, superficial da Fazenda da Viúva. Mas tem tantos, eu falei no Lembrador. Mas ele, na vida real, não chegou a realizar consumar esse. Não, você consumou aquilo, ficou... eu alimentando ele, entendeu? O imaginário. O imaginário do que eu sabia, o que agradava a ele. Perfeito. E ele chegou a ouvir a música depois? Não, ele não ouviu, ele não existia mais quando eu compus isso. Também foi uma coisa que mas isso aqui cabe, né? Tu pôr. Fecha então aqui. Veja aí que vem o campeiro folclórico. Dessas coisas folclóricas assim, tu vai trazendo, né? Que nem agora há pouco eu gravei aí um shot, que é Lida de Mangueira o nome, né? Então ali também, tem, lá no final, diz que aquele pateiro, porque a Lida... Essa Lida de Mangueira eu compus baseado nos meus serviços próprios. Que a gente está assim, atrás de madrugada, o gás, meia-tarde está pronto. Aí um empecilho quebra um listão do tronco, chama serra. E faltou gente, um diz, mas vamos chamar o pateiro aí. Claro que o pateiro ele tem outras habilidades para limpar, ele não entende. Ele caiu no tronco, caiu dentro do banheiro, né, deu o que fazer. Por causa daquilo ele perdeu até um casamento que ele era noivo no Rincão, né? Então tá na música recentemente gravada por mim. Não é o último, é o mais recente CD. Que hoje CD também não diz muito, porque a internet, tomou conta de tudo. A parte física quase que não tem, mas eu tenho CDs e DVDs ainda. Nossa, muito calor em São Luís Gonzaga. 40 graus a temperatura, mas ainda bem, eu já baixei o aplicativo do Delivery Inbox. Delivery Inbox é um mundo de oportunidades na palma da sua mão. Aonde você estiver, baixe o aplicativo do Delivery Inbox. Você pede a sua bebida, o seu sorvete, o seu açaí, o seu refrigerante, o seu lanche, o seu churrasco. Não importa qual é o teu desejo. O Delivery Inbox realiza a sua vontade. Em poucos minutos está na palma da sua mão. Muito calor, vamos pedir um açaí aqui na Avenida Senadora Pinheiro Machado, onde nós estamos. Olha aí, ó, clicamos em açaí, apareceu todas as empresas de açaí que são conveniadas ao Delivery Inbox, com todas as suas promoções, com tudo que tem de melhor, com tempo de entrega. Você paga tudo no aplicativo e em poucos minutos está na sua mão. Aonde você estiver, baixe o aplicativo da Delivery Inbox. Tudo em seu pedido está aqui. O que você precisar está na Delivery Inbox. Então, para te ter uma ideia, também é um caso verídico, como você traz um gado para a mangueira, como você faz tudo isso aí, e também colocando alguma coisa, algum enfeite,
coisa folclórica nisso, né? O senhor inclui os personagens. Exato, os personagens. Porque que nem a mentira, viu? O caos depende muito do camarada que está encenando, que está vivendo aquilo. O mentiroso, eu tenho mentiroso que eu conheci. O meu irmão até mentia, tomava uns tragos, fazia para mais o Valdonesto, Deus o tenha. O mentiroso que ele está vivendo, tipo do declama, tu vê que o cara está vivendo, ele está mentindo e eu primeiro acreditar é ele. Eu admiro muito isso, entendeu? Porque tem aquele que vai te mentir um pouco e começa a tentar ver se tu está querendo acreditar ou não. Ele não, ele se empolga e começa ali e tu vê que... Com propriedade. Com propriedade naquilo, entendeu? Vivendo aquilo. Então a pessoa também quando compõe, ele tem que viver o personagem daquilo, entendeu? Sim, tem que ter propriedade daquilo. Tem que ter propriedade daquilo que tá sendo dito nas está propondo, exato. Né? O que está propondo, se dizemos assim, o cara... Aí vem muitos artistas que sabem muito bem vender essa imagem, entendeu? Outros são limitados nisso, para conforme o tema, é claro, né? E pro compositor, no seu caso, pro compositor, esse feeling, esse sentimento de ouvir depois o artista, o senhor que tem centenas de músicas tem umas 300 músicas, aí umas, sei lá, umas dezenas, umas 60 lá. Regravados, 70, 80. Então tá. Aí nessas regravações, o senhor sente esse feeling de que o compositor, de que o intérprete, ele teve essa propriedade de interpretar aquilo que o senhor compôs? Não sei se o senhor está entendendo a minha pergunta. Porque, por exemplo, eu vou pegar uma música sua, eu vou cantar, tá? Eu vou cantar do meu jeito. Mas tem o intérprete que ele vai pegar a sua música e vai botar alma nela e vai sair realmente com o mesmo sentimento que o senhor colocou na composição. Tem disso? Alguns, porque mudam um pouco e deixam mais fandangueira aquilo que... Olha, o sentimento do trovador, ela é como eu digo, a de morrer, Teixeirinha tinha, respeitando as proporções. Então tem gente, o Porca Véia me pediu para gravar entre outras dessas, e ele ali deixou ela mais fandangueira, e ela é uma música sentimental, né? A minha versão já é, que a Anaí Guedes, com muita propriedade de canto, me ajudou a gravar, ficou demais no DVD? No DVD, no primeiro DVD, depois eu fiz um outro. Então... No DVD dos 50 anos, né? Dos 50 anos, exatamente. Deixar. Que aquilo ali... a composição que eu fiz foi o sentimento, né? Ficará na história, através dos tempos, todo o sentimento desse trovador, né? Então, quero dizer que ela tem um tom, ela tem um endereço muito sentimental. E os conjuntos que gravam para aproveitar o fandango, fazem ela mais fandangueira, mais a nível de vaneirão, e ela é uma toada mais lenta, apenas... focando o sentimento, né? Perfeito. Ali, como é que eu fui, o que eu espero depois, né? Tá no sentimento trovador. É uma série de motivos. E outra coisa que acontece também com os conjuntos, isso eu já falei anteriormente, os conjuntos que gravam, eles gurizada, que nunca piaram num campo, nunca pisaram numa bosta de vaca, como você diz, né? Então eles vêm ali pro palco, a nível do alambrador, 12 ou 15 pau de nobre numa quadra, né? E eles fazem ali a sua moda sem se preocupar com o que quer dizer o que ele está dizendo, entendeu? Cantando, de forma muito errônea, né? Aqui de São Luís, entre os que gravaram, não vou nominar, ele gravou dos Doné. Agora, muita gente, quase todos erravam os termos. Diz, agora eu gravei tudo. Consentiu que gravasse, sim. Vamos lá no estúdio daqui. Não, mas não precisa, sabe o que tu ia já. Não, mas tu vai lá olhar para mim se ficou bom. É claro que ficou, fulano. Fui lá. E lá numa altura, ele foi passando os termos, ele estava aplicando bem. Lá numa altura ele diz, um palanque bem socado a macete. Digo, olha, aqui tem um termo. Ó. É um palanque bem cravado a macete quando cruza o manancial, entendeu? Porque tem o palanque que vai... na sapata, como diz, no peladar, numa laje que nem isso aí, né? Isso é a sapata, né? Diz nas estrofes. E o palanque cravado em manancial, embanhado, coisa, ele aponta assim e cravam com um macete de madeira mesmo. Então, aí ele botou, ele ali errou, cuidou do outro lado, falar em palanque 12 ou 15 pau de 9 numa quadra, 4 tramos. E nesse detalhe, ele não se lembrou que o palanque no manancial não é socado a macete.
O socador é para terra firme, né? Ali é cravado, nem é com socador, e sim a macete, né? Mas, vou mudar sim, se tu quer que seja perfeito conforme a letra, é isso aí. Mais ou menos isso, Fernando. Coisinhas de expressão. De expressão e de detalhes. De dicção que diz o que é cravar um poste. Às vezes é numa palavra diferenciação de uma coisa para outra. É lógico, exato. claro. Aí disse tudo como é que você coloca um moeirão, um palanque num manancial, num banhado. Né? É cravado, não tem como socar ali, né? E que nem na sapata já no lajedo, e tu tem que cruzar a cerca. Aí esses campos finos por aí afora, você vai ver quantas sapatas existem. É um outro palanque atravessado no pé daquele, enrabichado assim, ó. Ela não emborca aqui, entendeu? É a sapata. E essa do manancial é o palanque cravado, não socado. Aponta ele e bate, e ele desce. Coisas assim que a gente fica um dia conversando e eu vou justamente memorizando outras coisas, mas quando você me pergunta, é que eu desenvolvo mais porque, tem esse assunto. De todos eu lembro e sei o porquê, porque também tem uma coisa. Até apresentei no encontro de gaiteiros em Gramado, há uns 15, 20 anos, uma tese de que nós não somos obrigados a proferir certo termo, ou antigo ou atual, porém, nós temos sim a obrigação de dizer o que quer dizer isso mesmo. Tal coisa, tá. Então você está cantando uma coisa que você fez, o que quer dizer isso? O Tito pensa que eu sei, né? Então tu tem obrigação quando tu menciona aquilo num verso, ou em qualquer palestra. O que tu disse mesmo, Doné? Não, assim, quer dizer isso, quer dizer aquilo, tá. Né? Então vale para os compositores aquilo que ele está compondo, o que canta, errou, tudo bem. Agora o dono da obra, mas cara, é assim para ti, mas não é esse termo, não é isso. Tem que saber o que está fazendo. Saber o que está fazendo. Essas coisas faz parte de todo compositor, segundo eu penso, né? Deve ser. E de todas essas suas músicas gravadas, qual artista e qual música das suas que o senhor escutou e o senhor assim se regozijou? O senhor disse, não, essa ficou boa. Eu costumo dizer que a música, para quem compõe, o tema, primeiro, ser fiel ao tema, com os termos, isso que eu estava falando. Mas segundo é que nem a mãe, né? Olha, para ela pode ter um feinho, um aleijadinho, a mãe, todos são iguais. Todos são filhos. E aí eu uso isso nas minhas músicas, porque quando eu faço o sentimento trovador, qual é o foco? E aquele sentimento, a gaita velha chorando nos braços. Ela tem um sentimento. Aí tu vai fazer uma música mais que nem os irmãos gêmeos, né? Falando, tu tem que dar um pouco de graça naquilo. Quer dizer que tu tem que ser um pouco também, um pouco diferenciado em relação a você mesmo. Não é que você tenha que ser o tema, te leva para aquele caminho, né? Perfeito. O que é mais jocoso, o que é mais de dar uma risada, tu faz. Às vezes uma certa malícia com palavras, termos que duplo sentido, né? Então tem duplo sentido que dá a malícia. E esse aí também é muito delicado, esse campo aí. Isso aí, se tu avançar demais, vira bagaceira. Vira bagaceira, se tu não tocar no assunto, também tu não disse nada com nada, né? Aí vem as críticas, da minha parte, eu não me considero um compositor assim que avance muito nesse lado, né? Pejorativo aí. Os termos têm às vezes duplo sentido, mas não, saindo por esse lado eu entendi o que ele quis dizer, né? A música de maior sucesso, Alambrador. É Alambrador. Alambrador, que tirou um disco de platina, com outros, é claro, mas baseado nele. E aí tantos, viu? Cada CD sempre tinha uma música a despertar, a puxar o disco, como você diz, né? Hoje já não temos mais o físico do CD. Eu ainda imprimo alguns para dar para um amigo, que nem o DVD também, né? Perfeito. Mas essa foi a maior tiragem porque pegou um disco de platina, um feito E a mais conhecida no estado a nível quase que hino, Tando Mais ou Menos. O Tando Mais ou Menos, porque se tu vê, ele se encaixa lá em Pantano Grande e vem aqui para São Luís também, né? E se encaixa lá em 1970 e se encaixa em 2026. Ela é atual sempre, né? Exatamente. Então... Exatamente. Alto padrão em móveis planejados. Requinte, beleza, pontualidade e aquele móvel que você sempre sonhou, sob medida dentro da sua casa. Venha conhecer um pouquinho mais da Mobilar. A Mobilar, a mais conceituada marca de móveis planejados de São Luís Gonzaga e região, possui uma equipe especializada e altamente
qualificada. É de extrema importância seu ambiente ser avaliado por profissionais com alta capacidade de planejamento e execução quando o assunto é móveis sob medida. A Mobilar oferece o que há de mais moderno e arrojado para deixar a sua casa um ambiente dos sonhos. Não arrisque seu projeto com quem não entende do assunto. A sua casa é o melhor lugar do mundo e merece os cuidados e os móveis da Mobilar. Fábrica de cozinhas, salas, dormitórios e banheiros. Visite a nossa página no Instagram ou venha até a nossa loja. Rua Silva Jardim, 1770, em São Luís Gonzaga. Mobilar, porque aqui os móveis têm requinte, qualidade e pontualidade. Quantas obras o senhor tem escrita? Em torno de umas 300, umas 300 letras escritas. Letra, não só letras, como temas, só solo de gaita também, né? Perfeito. Teve um vaneirão, o Turumbamba, muito fandangueiro, é uma vaneira, né? Um solo de gaita. A música mais gravada é Alambrador. Alambrador. Também. Também. Entre eles. É a mais gravada, 30 e tantos conjuntos e cantores. Quais os principais que gravaram? Mas, ó, primeiro o grupo Candeeiro com Porca Véia estouraram, quase tiraram o disco de platina, Perfeito. o Alambrador. Uhum. Depois, tanta gente aqui da região, garotos do Fandango, aqui um rapaz de Caibaté, e os conjuntos maiores também, os Monarcas. Tito vai perdendo, eu tenho escrito um prefeito de Mato Grosso a 700 quilômetros adiante de Cuiabá, que eu nem conheço Cuiabá, conheço o sul. Diz, dona, eu sou aqui, fulano de tal, eu sou músico, eu gosto muito, e queria que tu permitisse eu vi a obra aqui. Diz, eu sou prefeito aqui, mas isso é o que eu menos gosto, eu sou músico e gravo. Muito bem, meu. Grava, me manda um exemplar depois, não, tu vai ter que colocar, porque isso é de lei. Não, isso é claro, coloco, é minha, eu não tenho parceria, né? E assim deu esse camarada longínquo, lá do outro lado do Brasil, né? Fazendo uma gravação, porque gostou daquela obra, né? E assim vários se manifestam que quer gravar por quê? Porque é fiel ao tema, né, tia? Eu tenho inventário do fazendeiro, que diz ali que reparte-se para os herdeiros, que conhecidos do capataz desde criança, viu-se que depois ele ajuda a repartir, muda de dono. Então toda a obra tem o porquê, né? Eu não quero me exibir, mas se tu pegar uma, eu vou escutar essa aqui também. Escuta. Vê se tu fundamentou, se é fiel ao tema e os termos, né? Não tem uma composição aleatória. Não. Exatamente. Tudo é baseado. Baseado. Aí cada uma é bem diversificado, viu? Eu tenho de história, como eu falei, Irmãos Gêmeos, Tropa na Estrada. É uma tropa que vai deixar rastejando urina com esterco de gado, aparece na poeira. Enfim, tanto o inventário do fazendeiro, que ainda diz numa altura, briga sempre teve, né? Tu vê também baseado numa história acontecida. Porque botaram o João como pessoa amiga para repartir aquilo, né? Juntou rodeios, terneiro berrava, os potos rinchavam, a viúva chorava e o João bem tranquilo, né? Bem de boa. De boa, porque ali a missão dele era ser o inventariante e repartir. Eu já fui inventariante de outros. E não podia misturar o sentimento, Não, né? não podia. Tinha que ser o João. Ali é o João. Exato. Ele seria um camarada, como é mesmo, tem que ser um camarada imparcial, entendeu? Exatamente. Ele ali é uma extensão da justiça no campo, né? Exato. Então, os garotos do Fandango gravaram uma obra sua recentemente muito boa também, que está estourando nas paradas de eu acho que é sucesso. Gineteada, né? Gineteada, isso mesmo. Eles já haviam gravado também o Tanto Mais ou Menos e outros, eu não estou lembrado de tanto. E agora gravaram há pouco aí, e me pediram também fazer uma letra. Digo, olha, eu nunca fiz para ninguém, mas vou fazer para ti, para vocês. Fiz. E mandei para ele lá. Aí disse, muito boa. Ele pediu meia marota, assim mesmo. Eu não fiz muito, mas que dá para entender. Pegando um lado da interpretação, tu leva ele para esse lado. Show. O senhor continua compondo? Continuo. Perfeito. Continuo porque, assim, eu nunca dizia, bom, hoje eu vou parar e vou compor, né? Sempre está surgindo. Aqui na Praça Cícero eu parei, tinha um bailão do Casarão lá em cima. Também existia na época, faz 30, 40 anos. E eu parei ali, mas isso aqui é tipo de um rodeio parado, junta do pedigree, o gafurino, né? Porque o bailão tu pagando na porta, entra, bota no rádio, entra com mulher, companheira, né? Dança de bombacha ou de espora, bailão popular. Pois eu parei a caminhonete e escrevi aquilo, sabe? Fiz um rascunho, um esqueleto, como eu digo, para depois tu botar a musculatura, né?
Então, eu acho que se disse muito, mas não disse nem uma 10ª parte Meu do Deus, que eu podia te dizer. Com certeza. É história. Sendo perguntado, a gente até desenvolve. Ah, tá, não me lembrei, tem isso, né? Mas falamos das principais. Das principais eu não basbaquei em nada, eu tenho convicção. O que quer dizer isso, né? Aquilo que eu disse anteriormente, foi apresentado lá. Que bateram para voltaram por unanimidade. Certo, ou seja, o que tu quis dizer? Eu quis dizer, às vezes o termo é um pouco, né? Que nem o palanque, voltamos. O pau de 9. O que é pau de 9 palmos? É 2 metros. Então, enfim, mas tem outros termos aí que tu usa, né? E termos que tem duplo sentido. Mais ou menos a coisa vai surgindo quando tu começa a desenvolver tua prosa. Se nós estivéssemos numa roda de chimarrão, fosse o dia todo, come um churrasco, depois tu começa a se lembrar e tu mesmo pergunta, e aquele tema? Pois foi verdade, por isso, né? Exato. Então tem tanta coisa que, por que eu te falei aqui, Tropa na Estrada, inventário, são coisas tudo ligadas ao campo, né? E que é riquíssimo para nossa cultura riquíssimo e que também, ficaram gravados. E também, Fernando, assim, ó, essas coisas, elas são propriedade da pessoa, viram propriedade, porque isso aí, ele põe a assinatura, né, que é dele e não deve se ter plágio de nada, né? O plágio eu sei até onde é que ele é. Às vezes algum dizer, mas isso não diz tudo, né? Às vezes tem música que plageia, na melodia, inclusive, é crime, né? Mais ou menos isso aí. Seu Doné, tem algum músico que o senhor, assim, cresceu escutando? Se o senhor pudesse trazer para a sala da sua casa com uma roda de chimarrão, tocar e cantar e tomar um mate com o senhor, qual seria o seu músico? Bom, primeiro é o seguinte, eu sou formado em música, acordeão, teoria, solfejo, música. Isso eu já comecei depois que eu já sabia tocar de ouvido, como você diz, né? Mas aí eu tive uma fase, porque só pela o meu instrumento ser a gaita e o pouco que tinha, que não tinha nem estúdio, repito, eram os Bertucci vindo na região, entendeu? Então, uma dupla de gaita. Não tem como dizer, quem é do tempo antigo, vai perguntar para um Jacó da Rosa, para outros aí, eles é verdade. Teve aquilo como um espelho, né? Não que se seguisse, eu não segui ninguém na íntegra, não. Eu tenho o meu estilo, se tu perguntar, não tem alguma semelhança por ser gaita com a música Bertucci? Pode ter. Né? Mas criou sua identidade. Criou minha identidade. O meu toque é identidade própria, que nem eu digo, do Albino Manique, Deus o tenha também. Ele tinha a identidade própria musical dele, não se confunde com ninguém. E o cantor também, esse é fulano, né? Então tem gente que consegue fazer com que a identidade dele se prevaleça como tal. O apartamento dos seus sonhos está aqui, diretamente de um dos lugares mais desejados de São Luís Gonzaga. Apartamentos novos, prontinhos, esperando você e sua família para ser o novo proprietário desse lindo local. Venha conhecer um pouquinho mais. Sabe aquele apartamento amplo, moderno, com excelente padrão de acabamento, totalmente novos? Aqui é uma ótima oportunidade de investimento para você. Entre as ruas 1º de Março e a rua São João, a 1 quadra da Praça da Matriz, em São Luís Gonzaga. Apartamentos amplos, modernos e novo esperando por você. Nas esquinas da rua São João com a 1º de Março, a 1 quadra da Praça da Matriz. Olha só essa visão. Preços e condições que você não vai ver igual novamente. Aproveite, não perca a oportunidade. Nos contate e tire suas dúvidas. Outra coisa que eu só quero complementar é dizer o seguinte, música missioneira. Tudo isso que eu te falei, das carreiras, do costume, da fazenda viva, essas coisas todas são temas missioneiros de um segundo tempo. Eu não me refiro aqui às pedras jesuítas, coisas, porque músico nenhum sobrevive só falando em pedra e coisa, e cruz de 4 braços. Eu canto essas coisas também, componho essas coisas. O músico busca a bailanta, que é tema missioneiro, né? Busca as carreiras para fazer, tema missioneiro. Ele não é tema fronteiriço, entendeu? Então a música missioneira nossa, ela tem o seu primeiro tempo, as raízes dos 7 povos, né? Mas não diz só isso aí que ela seja... A Fazenda Viúva é um tema missioneiro. Esses campos com capão de mato, com coisa, entendeu? Isso aí é das missões, não é da fronteira. Bagé é outro tipo de canto. É um canto César Oliveira, Rogério Melo, gosto também, admiro, aliás. Mas é um outro tema. Ali é o embate do Rio Grande Antigo, da Revolução Farroupilha,
Porque na Revolução Farroupilha, celular não existia, Erechim não existia, o Rio Grande era lá, entendeu? Uhum. E essa gente aí, eu digo, essa gente, bons, uns temas muito bons, lá eles criam uma distinção de um canto fronteiriço, de um canto do Rio Grande antigo, aqui as missões antigas, mas ela teve depois outros estágios, foi a civilização, foram embora os que perderam os padres jesuítas, mas ficou o culto missioneiro, como seguem vivendo e vivem hoje ainda. Eu digo hoje porque não se pode agora tu também trazer, tem a soja aí, cobriu as coxilhas do... Eu fui visitar um tio-avô meu, que viveu no século XIX, nasceu e viveu no... Eu digo, tio Zorinho Peixoto, tio da minha mãe, o senhor velho já, como é que o senhor vê essa evolução? Já tinha começado as lavouras no campo nos anos 70. As mudanças que o senhor presenciou. Aí ele me disse assim, diz, olha, desde moço eu nunca vi mudança como houve agora lavrarem a coxilha. Ou seja, ele em 100 anos, o que ele notou de diferença, que mais vinha um sucedendo o outro ali, né? Hoje não, as terras lá do Garrucho estão no nome de polaco, de alemão, de coisa, né? Então o tradicional dali, o sucedâneo, morria um, ficava o outro ali, herdava do outro, tudo ali, tudo naquele... Hoje mudou, e aí, ó, descobriram o solo gaúcho. Eu conheci daqui a Vacaria, não tinha 1 grão de soja para nós. Tu ia de Cruz Alta, Santa Maria, era branco de gasolina, não tem uma vaca hoje, entendeu? Tu vai para o Paraguai, não enxerga uma vaca. A fronteira mesmo cruzei a semana passada, faz 2 semanas. Poucos gado, viu? Mudaram muito isso aí. Aonde esse tio meu disse, a mudança mesmo aconteceu agora, nos anos 70. Eu casei em 71, 72, fui lá, passear e ele me contou tanta coisa. Onde diz, a mudança que eu vi foi essa, lavrar a coxilha. Porque a rocinha do banhadinho, do matinho sempre teve, né? Mas lavrar a coxilha toda era inédito. Eu também conhecia a coxilha toda intacta. E agora é outros tempos. Agora é outros tempos. Seu Doné, um manancial de conhecimento cultural, musical, é sempre um prazer conversar com o senhor, aprender com o senhor, é sempre uma aula de música, de cultura, de conhecimento do nosso estado, das vivências do nosso povo, e nos enriquece muito aqui com essa carona. Temos aqui, seu Doné, para nós encerrarmos, 7 figuras aqui, o senhor vai virar uma por uma, e aqui tem uma foto e um nome, e o senhor vai me dizer se o senhor daria carona para essa pessoa, se sim ou não, e o porquê. Ah, tá. Eu mesmo vou virando os Isso, vai virar uma e vai me dizer a primeira figura, vamos virar, vamos ver quem é aí. O que dá aqui. Leovegildo José de Freitas. Quem não gosta? Quem não admira? Muito difícil, viu? Nunca vi alguém falar numa rejeição dele. E deixa que eu fale um pouquinho mal. Não mal. De alguns num passado, hoje não. Depois que morre fica bom mesmo. Do Teixeirinha, seu contemporâneo, os dois muito bons. Deste nem no passado e nem agora. Agora não chamo de ruim porque morreu. Então, é um ícone, viu? Então não tem como... Eu não vejo ninguém do Gildo eu não gosto. Não tem isso. Perfeitamente. Daria carona. Mas com certeza. Para mim, com 36 anos, o maior nome que nós tivemos, assim, da nossa música... Regionalista foi mesmo. Exato. Com tantas letras, todas fundamentadas, entendeu? Porque às vezes tu ouve, eu tava falando, o que quer dizer mesmo isso aí? As deles tu, tá, ele tá dizendo, cantando e dizendo. Eu daria carona, andava com ele sempre. Gildo de Freitas. Gildo de Freitas. Vamos para outra figura, seu Doné. Então, o que tem aqui? Aí tá outro ícone do Rio Grande do Sul. Esse aqui é o maior, viu? Victor Mateus Teixeira. Esse é o maior. Na verdade, esse é o professor. Ele vendeu milhões de discos, quando vendeu muito na África, em Portugal, na Espanha, no Brasil, é claro. Sei de uma história dele que tinha o governador para chegar lá no estado do norte e tinha ele. Aí viram aquela multidão, para o governador, não, era para ele. Entendeu? Esse aqui foi um ícone, foi o maior. E ele compôs de Papai Noel, que é um tema, né? Ao colono, ao motorista, né? Ao velho casarão enfrentando tiros. Teixeirinha explorou todos os assuntos, viu? Todos os temas. E claro, que na época falavam, inclusive colegas, queimavam na televisão, mas é que o nome dele ultrapassou todas as fronteiras, dele trovar com a Maria Terezinha, fazer alguma coisa que o pessoal... Claro, ele tinha que também contentar um público, né? Foi o maior. Foi o maior, daí andava com ele sempre até hoje. Victor Mateus Teixeira. Com certeza. Teixeirinha. Vamos pro próximo. Vamos ver o que tem por aqui. Opa, isso aqui, ó. Mano Lima. Mano Lima. Conhecer
cantar e saber o que está cantando. Esse se criou nisso, entendeu? Esse é cavaleiro mesmo. Tem outros músicos. Eu, por exemplo, sou campeiro e conheço o campo. Eu não conheço tanto que nem o Mano Lima, o campo. Esse aqui conhece as voltas das camperiadas, o jeito e o seu canto. Ele é um personagem que o que mais se parece com o que ele canta, entendeu? O Mano Lima. Domínio total. Domínio total. Ele tem um canto que é o retrato do campo, entendeu? Das coisas que acontecem no campo. Conhece tudo, entendeu? Esse conhece tudo e ele consegue transmitir aquele conhecimento, aquela prática dele para o que ele está dizendo no cantar. É isso aí mesmo. Ele é o campo na voz. Eu andava sempre com esse galo. Mano Lima. Mano Lima. Temos a alegria de tê-lo ainda conosco e vamos ter por muitos anos. Muito, esse merece. Seu amigo pessoal, Hélio da Rosa Xavier, Porca Véia. Foi meu fã, dito por ele, está no DVD que eu gravei a Fazenda Viúva. Dito por ele tinha uns 12 anos, 13, 14, e eu tocando em Lagoa Vermelha no CTG Alexandre Pato. E também no clube paroquial ao lado da igreja, que nem aqui. E ele dizendo, eu passava a noite inteira e ainda me disse que tu tocava melhor que o Adelar Bertuzzi, né? Era uma rancheira Feliz Ano Novo, muito difícil de aplicar, mas eu tinha na época uma boa técnica. Tu tocava melhor que o Adelar? Porca. Vamos dizer que eu tocava e tocava. E tocava bem, sim. Melhor que o Adelar nunca fizeram. Digo, mas aí ele me disse, eu não me identifiquei contigo naquela época, porque eu gostava de ti, eu te conhecia, e tu não sabia quem era aquele fedelho que estava ali. Depois que ele estourou, ele chega a dizer, usei do teu talento para gravar teus versos, e gravou, me pediu várias, teve aqui em casa para pedir, vinha das andanças que usava aqui. Enfim, é uma pessoa, e uma levada de gaita, viu? Se eu falei em Bertucci, este aqui botou uma roupagem nova, entendeu? Na música Bertucci, e ele não era bobo para escolher, viu? Bertucci, mas essa parte a minha, ele pegou muito tema aí, estourou com o Sentimento Trovador. Enfim, a Lembrador, nós já falamos. Mais um grande músico, viu? Viajou cedo, 61, cedo. E mais uma obra e tanto, viu? Deixou um legado. Deixou um legado, eu andaria sempre com esse galo aqui. Porca Véia, vamos para nossa próxima figura? Vamos ver o que tu me diz aqui. Tio Turíbio Teixeira. É meu tio paterno, irmão do meu pai. E foi a pessoa que eu, na família, juntei tudo. Coisas que o meu pai não tinha muito. Ele era um tradicionalista, mudou-se daqui das Missões para São Gabriel, se integrou lá com a gauchada, não tinha CTG que ele não tivesse presente e tal. Essa pessoa que foi o homem mais trabalhador da face da terra, no braçal, ele não era de origem rica, nós não somos assim. Ele proibiu, ele teve uma ascensão boa. E a tia Aulíria. Esse cidadão, meu tio, ele curtia muito minha música também. Às vezes ele ligava lá, e na hora que estava o verso ali, ele, escuta aí. Ele gostava demais da minha obra, entendeu? E era um tradicionalista, era um trabalhador braçal rural, uma cabeça de negócio que poucos tinham e têm, viu? Tio Turíbio Teixeira Martins. Era músico também? Tocava essas gaitinhas dele, porque não tinha quem não tocasse há 60, 70, 80 anos atrás. Era músico também. Era ele e o outro tio, já falecido, o tio Davo, tocava melhor. E o meu pai, os três tocavam, né? Daria carona. Mas com certeza, esse aqui tem que andar sempre nos meus pensamentos, tenho muita coisa que me espelho nele. Perfeito. O que mais que tu me aprontou? Vamos lá. Penúltima figura. O meu pai. Senhor Onésio Teixeira. Onésio Teixeira. Neio, chamavam de Neio. Um homem, um pai com coração de mãe, viu? Ele era generoso demais. A grife dele era a honradez, o bril, entendeu? Hoje eu me espelho em coisas que ele disse há 60 anos, 50, ele faz agora em abril 40 anos que ele faleceu. O meu pai é um exemplo de honestidade. Se eu colocasse uma palavra nesta figura aqui, além do bom pai com coração de mãe, como eu digo, bons conselhos, é a honestidade. Ele primava muito por isso, entendeu? A retidão. Não, isso é meu, aquilo não é meu, né? Ele era um homem puro nisso aí também, viu? Já que eu estou falando do meu pai, tenho que dar um benção para minha mãe, certamente está no céu com ele. Meu querido pai, hoje ainda me espelho nele, como diz numa música minha, né? Dos seus bons conselhos do passado ainda, porque isso aqui nem balizar uma cerca, lá na altura. Não tira a baliza de trás, deixa aí. Pois olha, vai lá que tu baliza e sai mais. Ah, tá. Então ele é uma baliza que está lá atrás numa cerca, ainda me servindo para mim visualizar o que está para frente. Perfeito.
Muito interessante a sua andaria colocação. comigo, anda comigo, seu espírito. No coração, anda na comigo, memória? No coração, na memória em tudo. Meu querido pai. Perfeito. Nome da sua mãe? Angelina. Nome dela é italiana, mas não tinha nada italiano. Maria Angelina. Já descansam com Deus? Já descansa com Deus também há 30 anos. Perfeito. Faz 40 a morte dele agora em abril. E a dela faz 30. Em novembro ela nasceu. Não estou bem lembrado do falecimento dela. Bem, última figura, vamos ver se o senhor daria carona? Mas eu tenho que andar com ela sempre, viu? Dona Nilda Teixeira. Bom, aí tu veja. É um passo, é um caminho crucial na vida de qualquer jovem. O casamento. Uhum. Porque ali pode mudar a vida e muda. E muitos mudam para pior. Eu ia dizer. Muda, né? É. Tchê, uma eterna companheira. Uma moça da campanha também. Criada ali em São Lourenço. Na Barra da Saia da Mãe, como você disse. Isso eram tributos a se dar valor na época. Uhum. Vamos dizer que, né? Hoje está muito avançado. A mulher, eu acho que até se vulgarizou um pouco. Uhum. Não que ela não tenha os mesmos direitos, Uhum. eu acabei de dizer. Ela pode ser delegada, presidente da República, qualquer coisa. Mas os valores da mulher, a pureza, para mim é eterno, viu? Se eu achei essa moça ali em São Lourenço, achei. Fui lá na casa dela, pedi em casamento pro seu velhinho, chamavam de seu velhinho. Casei-me, faz 55 anos, faz agora em abril também, 55 anos. Tá me aguentando um eito aí. Como dizia Gildo de Freitas, senhora, mãe dos meus filhos. Exatamente, é o caso dela. Uma mulher das prendas domésticas, como você diz, daquela honradez do passado, e foi o ponto crucial. Eu, jovem, ainda músico atuante, músico eu sou até hoje, ainda em pleno exercício, casei com ela, uma moça da campanha, tinha todos os dotes de uma... O pai dela comprou uma máquina de costura, botou e tirou o curso de costura. Era o que fazia para uma filha casar naquela época. Então, são coisas antigas também. Ele comprou a máquina, ela tirou o curso com uma professora de 104 anos. Dona Zulmira. Que riqueza. Minha querida esposa, muito isso aí riqueza. andava e anda e andará. E no banco da frente, né, Dona? No banco da frente. Tranquilamente. Ao meu lado, não atrás nem na frente. Perfeito. É uma companheira. Seu Doné Teixeira, um homem, como já falei, um manancial de conhecimento, de cultura, de riqueza. Assim, o tempo voa com o seu Doné Teixeira, porque ele tem muito a contribuir, a nos ajudar, a nos ensinar, e o seu legado é eterno, e feliz por tê-lo, seu Doné, conosco ainda. Com certeza não vai faltar mais oportunidades para o seu Doné estar de carona com a gente, falando um pouco mais da sua vida, da sua história e da sua musicalidade. Com todo o prazer, Fernando. Seu Doné, Fico temos muito aqui grato. um mimo aqui da Gaffer Chocolateria. Olha aí, ó, a melhor... Sou um chocolatra. O senhor é um chocolatre? Eu sou. A melhor chocolateria Sim. de São Luís Gonzaga é a Gaffer Chocolate de verdade. Esse aqui a Gaffer mandou de presente Muito bom. para o senhor sentar e tomar um chimarrão com a dona E Nilda. aí, depois um chocolatinho. E chocolatinho. E por falar em chocolate, é um chimarrão, não querem tomar um chimarrão em casa? Vamos seguir porque a gente tem tem- mais trabalho pela Tem frente. outra roça para capinar. Exatamente, Tá tá? bom, Fernando. Seu Doné, Nós um já fizemos prazer. alguma coisa, agora acabamos de fazer outra, que tu vai até o modo por editar e coisa. Tem bobagem, a gente quer acordar, deixa essa bobagem fora. Não, né? vamos deixar tudo aqui. Eu ali, de improviso, disse o meu caminho, onde eu trilhei até hoje, o que eu vou trilhar, minhas músicas, umas dizem como é que eu quero, aí é os outros que decidem. Verdade. Mas a vida é refeita disso, né, seu Doné? Com certeza. É conhecimento, é fé e também honestidade. Com e vamos certeza, eu vencendo. viu, Fernando? Eu tô às ordens para qualquer coisa, qualquer dúvida aí, e inclusive para cooperar também na parte monetária. Alguma coisa às vezes tem custos, né? Podem me dizer. Perfeito. Seu Doné, foi um prazer. Muito Um grande obrigado. abraço. Que Deus lhe dê muita saúde Já- e vida longa. Desculpa se eu conversei muito. Seu Doné Teixeira em mais um De Carona com o Fernando Maia. Até a próxima. Um abraço. pra Um você. abraço sempre. De Carona com o Fernando Maia tinha que ter também uma das maiores marcas de açaí do Brasil, Açaí da Barra. O Açaí da Barra de São Luís Gonzaga está há 2 anos atendendo a toda a população são-luizense com o que há de melhor em açaí e sorvete para toda São Luís Gonzaga e região. Venha comigo, venha conhecer um pouquinho mais e saber por que o Açaí da Barra é o melhor e maior açaí do Brasil. Aqui no Açaí da Barra, além daquele ambiente climatizado maravilhoso para receber você e sua família e seus amigos, você encontra mais de 15 sabores de açaís, 40 sabores de sorvete, mais de 60 tipos de adicionais, além de um moderno e amplo playground infantil
para a diversão do seu filho, espaço interno para o conforto na companhia dos seus amigos. Final de semana e a semana de verão é tudo de bom com a refrescância do Açaí da Barra. Seja açaí ou sorvete, a sua melhor opção está no Açaí da Barra, a maior e mais variada açaíteria de São Luís Gonzaga e região. Estamos te esperando todos os dias das 13 às 23 horas. Rua Salvador Pinheiro Machado, em frente à Câmara Municipal de Vereadores, no centro de São Luís Gonzaga.